Segundo episódio do Café com Coragem. Doses semanais de coragem para sua vida. Já sabe, né? Seu cafezinho quentinho. Se não toma café, pega uma bebida da sua preferência, mas faça desse momento o seu momento. Você que vai fazer cirurgia bariátrica, já fez ou conhece alguém que vai fazer, você precisa do Café com Coragem. Por quê? Esses episódios estão específicos para vocês, com conhecimento técnico, com conhecimento prático, para que você tome essa decisão ou apoie alguém ou faça a manutenção do seu tratamento com pessoas que sabem do que estão falando. E aí, a nossa convidada de hoje não podia ser diferente, não. Ela é maravilhosíssima, ela é psicóloga clínica, psicanalista. Tá bom. Você pensou aí, psicanalista? Vai só me ouvir? Negativo. Ela é aquela psicanalista que ela entra na sua emoção, ela interage com você e com a sua história. Ela também é paciente de cirurgia bariátrica há 10 anos. Carolina Pacheco, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada por ter topado fazer parte desse projeto, que é a realização de um sonho, que é o Café com Coragem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. Assim, incrível a proposta, né, do Café com Coragem. Falta isso, falta essa interação, falta essa troca de vivências misturada com a parte técnica, né? Tem muita gente que sabe da técnica, que sabe da ciência, mas não sabe da prática. E é realmente um prazer estar aqui com você. E eu agradeço demais. E você trouxe um ponto que a gente já vai dar início falando sobre isso. Tira aí o nome da psicóloga antes da Carolina Pacheco e traz pra gente. Como é que tá sendo 10 anos depois? O que você tem para trazer para quem está ouvindo a gente sobre a sua experiência com a cirurgia bariátrica? Daqui a pouco a gente fala da sua experiência com os pacientes, mas da sua vivência, Carol, de cirurgia bariátrica. Bom, a cirurgia bariátrica foi para mim um recomeço. Eu vinha de um momento de vida muito difícil, pessoalmente falando, profissionalmente falando. A imagem impacta muito, né, em como a gente se posiciona profissionalmente. Então, eu estava num momento emocionalmente complicado, vulnerável, que impactava na minha profissão. E a cirurgia bariátrica veio como luz. Opa, existe uma saída para eu cuidar da minha saúde e me sentir melhor. Eu me lembro que eu vinha já de tratamentos com relação à obesidade desde os meus 10, 12 anos. Tomei um monte de medicação, fiz um monte de coisas. E quando eu descobri a cirurgia bariátrica, porque foi uma descoberta mesmo, eu falei: caramba, existe uma saída e eu preciso investir nisso. Então eu decidi pela cirurgia, fui atrás. Na época era tudo muito diferente, não tinha tanto acompanhamento de perto como foi hoje. Então foi muito desafiador, os 5 primeiros anos, principalmente. Porque você perde peso, muito peso, mas internamente essa mudança, essa chavinha, ela demora para girar e sem acompanhamento de uma equipe, né? É muito mais difícil. Mas hoje, olhando para o meu processo, eu percebo que a maturidade dentro do tratamento fez toda a diferença. Hoje eu consigo cuidar da minha saúde, cuidar do meu peso, ter autoestima, que eu entendi que não é só o peso, porque você muda de fato de dentro para fora. Uhum. Então tudo muda junto. E a cirurgia bariátrica hoje para mim ela é um recurso que eu tenho para poder cuidar de mim. Então o fato de ter feito a cirurgia hoje, 10 anos depois, é o que eu entendo que é como é um presente. É um presente. Foi uma forma de dizer pra mim: é possível, calma, Uhum. né? Calma, você não precisa voltar para aquele lugar que você estava, que é um dos grandes medos que a maioria dos pacientes de bariátrica tem. Né? Eu perdi 40 quilos. Eu não quero jamais voltar para aquele lugar. E não só para o peso, mas para a vida que eu tinha. Então, hoje eu entendo que não é só manter a perda de peso, é conseguir cuidar da minha vida como um todo. E isso veio a partir do momento que eu entrei no projeto bariátrica, né? No processo de mudança de fato, que é uma mudança de vida. E aí exige coragem pra caramba. Aproveitando o tema disso, não dá pra falar de bariátrica sem coragem. Sem falar de coragem, né? Sim. Sem falar também de autorresponsabilidade, né? Porque até falei no nosso primeiro episódio com o Dr. Fábio, da porta para fora do hospital ou da porta para fora do nosso consultório, acabou. Do consultório da nutricionista, acabou, a gente não faz mais nada. Da porta para fora é com o paciente. Sim.
E aí, né? E aí? O que que eu faço a partir disso, assim? E hoje a gente vê tanta informação, a gente vê tanta coisa que tem. É TikTok, é Instagram, é YouTube, tem tantos profissionais. A gente está aqui agora, né, se dedicando a falar de cirurgia bariátrica, mas ainda assim as pessoas chegam dentro do consultório completamente perdidas sobre o que de fato é a cirurgia bariátrica. Você vê que a pessoa fala, não, tô pronta, tô decidida, mas ela não tem noção do que ela vai verdadeiramente enfrentar dali para frente. Exatamente. E eu falo muito para os meus pacientes assim: informação não é conhecimento. Boa. A gente passa o dia lendo coisas aleatórias, vendo notícias e com um bombardear de De informações. informações. Mas se eu te perguntar, Ana, o que que você aprendeu ontem olhando as suas redes sociais? Uhum, Nada. É muito provável que você se lembre, talvez, de um conteúdo ou dois, uhum, mas a gente aprende pouco e acha que uhum, tem muita informação, faz uhum. diferença. Então, ter a informação é uma coisa, saber o que fazer com ela é outra. E aí, o processo com a equipe é que te dá esse caminho. Depois da cirurgia bariátrica, se você não parar de culpabilizar as outras pessoas, colocar a culpa na vida, no chefe, no marido, na esposa. Uhum. Ah, mas é porque quando eu era pequena, né? Se você não parar de fazer isso, não vai haver mudança. Porque é um processo que a chave é a sua autorresponsabilização. Depende de você. Enquanto a gente coloca a culpa em uma outra coisa, o processo ele realmente não anda. Ele não se desenvolve. E aí as pessoas ficam, nossa, mas eu tô estagnada. Tá, mas emocionalmente como é que você tá? A responsabilidade do processo está com você ou você está transferindo? Porque quando está comigo a responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa. Quando está com o outro. O que que você muda no outro, né? Como? Como que você. Eu sempre falo assim: a única pessoa que você é capaz de mudar é você. A única pessoa que você é capaz de controlar é você. Como é que você vai fazer? Como é que o outro? Como é que a gente dá para o outro essa responsabilidade sobre a nossa vida, né? Porque se você for parar para pensar, quando eu culpabilizo alguém, eu tô colocando para o outro a responsabilidade de comandar a minha vida, que é a única coisa que eu posso, de fato, controlar. Sim, e imagina viver a vida baseado no que o outro deseja, né? Então, assim, eu peguei a minha vida e entreguei para uma outra pessoa. Eu vou fazer o que essa outra pessoa quer que eu faça. Você vive uma vida como marionete. E essa vida de marionete é pesada. E aí as pessoas engordam e não sabem por quê. Voltam a engordar num Uhum, pós-cirúrgico, por exemplo, e não entendem por quê. uhum. Mas elas estão carregando outros pesos e esses outros pesos impactam no processo delas. Então, a autorresponsabilização é pegar esses outros pesos e falar: isso não é Não é meu. meu. Identificar, né? Exato. Não é meu. Isso não é meu e isso é meu. Então, eu me Uhum. responsabilizo pelo que é meu e o que não é meu eu deixo de lado. E aí eu posso sim lidar com o meu próprio peso emocional e automaticamente eu tenho recurso para lidar com o meu peso físico, que são coisas que estão completamente ligadas uma na outra. Vamos falar disso, Carol? Assim, acho que nós que estamos nesse lugar de profissional e que temos um entendimento técnico, eu vejo que quando a gente fala sobre isso, sobre o impacto que o peso da vida, o peso que você carrega e que às vezes você escolhe carregar por Uhum. diversas razões, vai impactar diretamente no seu peso. O que que é isso? O que que a gente pode trazer para as pessoas relacionado a isso? O termo muito utilizado é a psicossomática, né? Que é essa relação de resposta do corpo a questões emocionais. Mas pensando no sobrepeso especificamente, a gente precisa observar que carregar pesos que não são nossos gera uma sobrecarga emocional. E aí a gente acaba buscando como recurso para lidar com as Isso, questões emocionais a a comida. comida. Porque a comida é fácil, ela é rápida, muitas vezes barata, ela está disponível e a gente busca isso na comida como um recurso afetivo, inclusive. Né? Então, algumas pessoas elas ficam muito vulneráveis ao sobrepeso por conta da sobrecarga emocional. E aí, se você tem o mundo nas costas para carregar, você precisa ser grande, você precisa ser forte. Então, nós somos o que a gente precisa ser. Nossa, isso é muito maravilhoso. Isso explica muita coisa. Eu acho que se a gente fechasse esse podcast aqui, que está começando agora, com essa informação para você de que
Se eu carrego o mundo nas costas, ele precisa ser grande o suficiente para dar conta de carregar o mundo nas costas. E um mundo que não é seu, Sim. né? Um mundo em que você se coloca nele para ser suficiente para o outro, né? Porque é a maneira que você encontrou. E essa nossa fala, ela não é de culpar você, né, Carol? Não Sim. é, não é de colocar você no lugar de, poxa, mas por que que eu faço isso? Ou de que você está errada. Essa nossa fala é para você olhar para o lugar que você tem que olhar relacionado à sua perca de peso. Porque aí tá bom, nós estamos falando de cirurgia bariátrica. E aí você faz a cirurgia bariátrica e quantos, de 20 a 30% tem reganho e não consegue identificar por que tem reganho. A gente tem um reganho natural no O pós-cirúrgico, esperado. que é o esperado. Seu Uhum, corpo está se autorregulando e, naturalmente, esse perfeito. corpo ele vai ganhar um pouco mais de peso. Mas essa oscilação no processo do pós-cirúrgico, ela é um indicativo de que tem algo acontecendo, Uhum, né? Claro que a gente tem que ficar atento ao fato de que a nossa vida muda, a nossa rotina muda, né? Tem estresses que aparecem em períodos específicos, tem momentos da vida em que a gente talvez não priorize tanto a questão do emagrecimento. Mas se a sua mentalidade mudou, você continua cuidando de você, ainda que eu não esteja preocupada com o meu número na balança. Eu continuo cuidando de mim. É muito importante que as pessoas entendam que os meus planos e os meus projetos, principalmente o que diz respeito do meu cuidado comigo, não pode depender de como está a minha vida. Nossa, se for assim, né? A gente abandona A tudo, gente abandona mesmo. porque os nossos afetos, eles oscilam, os nossos desejos, eles são momentâneos. Ao mesmo tempo que eu quero aqui, eu já quero outra coisa. Então, se eu for depender disso para tomar atitude, para fazer alguma coisa que seja para o meu autocuidado, o dia que eu acordar disposta, eu faço. O dia que eu não acordar disposta, eu não faço. E aí, sem constância, sem resultado, tem saída. Muito bom, perfeito. Carol, como é que você vê, assim, seu paciente que você... O que que te gera de sentimento mesmo? Porque eu não acredito na ideia de que nós, psicólogas, estamos alheias àquilo que acontece com quem tá com a gente. Porque eu, de verdade, eu me emociono, se precisar chorar junto, eu choro, eu não faço cara de paisagem de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem isso muito parecido, né? De ter essa intensidade, obviamente, colocando a teoria que o paciente precisa, né? Mas, assim, ver uma conquista de um paciente é bom demais, assim, de você ver que ele chegar assim e falar: olha, que aconteceu, isso aqui deu Uhum. certo. O que que você sente com isso, assim? Como é que você fica nesse lugar? Eu me emociono. E além de me emocionar, isso me estimula muito Uhum. a entregar mais, sabe, de mim para a profissão. A minha profissão é uma forma de tocar o outro. É uma forma de, eu vejo até como uma missão, Uhum. né? Eu quero tocar o outro, mas de uma forma que leve transformação, que leve e que agregue na vida do outro. Então, quando você fala isso, né, da psicóloga que faz cara de paisagem, Uhum. realmente não é o meu perfil, porque eu acredito que terapia, acompanhamento psicológico é conexão. Se eu não estiver conectada com o meu paciente, eu não consigo alcançar aquilo que ele precisa para uma transformação. E aí, ai, Carol, não depende de você. Não mesmo. Mas se eu não estiver na relação, não tem nada que eu possa fazer. Então, eu acredito muito nessa conexão, nessa troca. E, Ana, cada paciente tem o psicólogo que precisa. Se o meu paciente precisa de É puxão na isso. orelha, ele vai receber puxão na orelha. Uhum. Se ele precisa de afeto e de acolhimento, vai receber afeto e acolhimento. Tem aqueles que só precisam falar. E a própria fala, o fato de estar sendo escutado, já traz uma transformação. Então, não é rígido, né? Não é protocolado o Uhum. nosso atendimento. A gente precisa Uhum. entender o que o paciente precisa. É um ser humano. E aí, se eu não me conecto com ele, como que eu vou entender meu papel? Eu estava atendendo um rapaz e ele e ele é super sistemático. Tudo pra ele é do protocolo mesmo, assim. Tá bom, o que que vai acontecer? E aí eu tive que chegar nele e explicar pra ele, aqui dentro você vai precisar se permitir viver essa vulnerabilidade de não sei o que vem pela frente. Aham. Até porque é de fato isso. Como é que você vai estar amanhã? Como é que eu vou te dar a resposta de como vai ser a nossa sessão de semana que vem se eu não sei como você vai estar amanhã? Isso é tão incrível, né?
Isso é muito bonito. E que bom não saber, E que né? bom, né? Se permitir não saber, né? Exatamente. As melhores sessões são as que a gente não tem nada Que pra não. falar, e aí de Vamos. repente acaba a sessão, você tá lá chorando, fala, nossa, mas eu nem tinha nada pra falar. Quantos, né? Entra falando, ó, hoje eu não tenho nada pra Exatamente. falar. Aham. Hoje eu cheguei e aí vai ser. Não sei nem o que que eu vou falar. E senta e fala, tudo bem. Mas é que. Quando começa assim, mas é que. Aham, Aí você pode exato. saber que dali pra frente É vem muito muito. gostoso. E é gostoso mesmo, né? Essa evolução de você perceber como a pessoa chegou, aí você vai identificando os pontos e até trazendo isso para elas, né? Porque eu vejo isso, uma dificuldade muito grande de você perceber evolução do paciente e ir percebendo as suas evoluções, né? E a gente tem que estar resgatando isso com muita frequência. Uhum. Tá, mas você lembra quando isso aconteceu? Exatamente. Pontuando a evolução, né? Ainda mais quando a pessoa chega muito focada na perda de peso. E aí ela quer ver a evolução na Na balança. balança. Então, Carol, não perdi peso, então não tá funcionando. Pera, o que mais mudou? Porque às vezes a pessoa não perdeu o peso, mas ela já come muito melhor, ela tá Uhum, se nutrindo mais, ela já dorme melhor, uhum, ela tá sentindo menos dor, ela tá ativa, então ela tá percebendo o corpo dela de uma forma diferente. Automaticamente ela trabalha melhor. Ela vive as relações dela de uma forma mais saudável. Então, assim, a perda de peso ela é consequência. Não dá pra falar, eu vou fazer terapia para perder peso. uhum, Não, você vai fazer terapia pra cuidar de você. uhum. E quando eu cuido de mim, o meu corpo responde. Assim, quando o meu não cuido. Exatamente, E a assim conta como eu não fecha, né? Quando cuido. eu não cuido, meu corpo também É, responde. exatamente. Carol, a obesidade, pensando em obesidade em si, a gente tem uma teoria, que é a teoria do corpo explica, né? E acho que a gente vamos usar o outro podcast para falar só sobre a teoria, né? Uhum. Mas essa teoria, ela diz que a obesidade, ela tem algumas funções na nossa vida, né? E dentre elas, o destaque. Vamos por... O que que é isso? O que que você traz para quem está ouvindo a gente, baseado nessa teoria do destacar, de precisar da obesidade, usar a obesidade como um aliado na vida para se destacar? É o se destacar no sentido de ser visto, né? Eu preciso ser visto, eu preciso ser importante, eu preciso ter uma função na vida do outro, eu preciso que o outro me enxergue de Ser alguma forma. notado, né? Eu tenho uma paciente querida que está comigo já há um tempo e a história dela, de forma bem resumida, ela tem uma irmã. Essa irmã, ela foi doente a vida inteira, desde muito pequena. Então, o foco da família foi cuidar dessa irmã. E durante a infância, ela desenvolveu obesidade. E durante a infância, ela carrega desde a infância essa sensação de não ser a escolhida, de não ser Uhum. vista, porque era tudo sobre essa irmã. E quando eu olho para a história dela, eu vejo exatamente esse lugar da necessidade de destaque. Boa. Mãe, me enxerga. Pai, me enxerga. Eu Uhum. tô aqui. Então, eu preciso ser vista, eu preciso ser maior. Tem jeito, eu preciso ser grande para eu poder Uhum. ser vista pelo outro, né? E principalmente nesse contexto familiar. Então, a busca pelo destaque nem sempre é aquela pessoa metida, exibida, Uhum. A estrela. a estrela. Não tem a ver com autoestima. Eu quero ser vista Uhum. porque eu quero, né? Essa Uhum. coisa do. Não. Geralmente o destaque, no contexto de obesidade, ele tem a ver com eu não quero passar desapercebida. Eu quero afeto. Uhum. Eu quero carinho. Eu quero que alguém cuide de mim. E aí o destaque entra nesse sentido. A obesidade auxilia nisso. Quantas pessoas obesas a gente vê nos atendimentos que a família alimenta a obesidade, Ana? A família alimenta a obesidade, a família faz tudo que essa pessoa precisa, mas tadinha, Uhum. viveu isso e isso. Não, pelo menos ela pode, ela Uhum. come, não, vou Uhum. levar a pizza que Uhum. ela quer, A vida vou. já é tão difícil. Exatamente. E ela está sendo vista, é um ganho secundário Secundário. da obesidade. Né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque essas pessoas elas não precisam da comida, elas não precisam do sobrepeso, elas precisam de De afeto. afeto. E é tão interessante isso, porque dentro do meu processo de emagrecimento, eu lembro que quando meu filho nasceu, eu ainda fiquei 6 meses pesando 100 quilos. E foram os 6 meses mais difíceis da minha vida. Só que culturalmente falando, a comida está inserida na nossa vida o tempo todo, né? Um bebê, quando ele nasce, ele chora, que a gente não faz ideia porque que ele tá chorando. O que que a gente faz?
ou peito ou uma mamadeira para ver se acalenta. Então a gente já nasce e quando a gente nasce, a gente já começa a internalizar essa ideia, essa crença de que eu resolvo meus problemas, né? Eu resolvo as minhas angústias ali na comida. E eu lembro que nesse período, todos os dias, a gente tem até um meme interno, assim, entre eu e meu esposo. Ele trazia um bombom de morango da Mariana Perdomo pra mim. Porque eu tava triste. Porque eu tava triste. Porque eu não me reconhecia, porque eu já não queria mais trabalhar com pacientes obesos. Como que eu aparecia obesa na frente de um paciente obeso? Eu falava pra mim assim, ele vai mandar eu falar, Vai se ô, cuidar, né? psicóloga, faz aí o que você tá mandando eu fazer. Aham. E aí depois você me atende. Então, assim, praticamente paralisei minha vida por esse período, porque eu não conseguia. Eu não conseguia ter ação. E aí, uma forma desse acalento vir era todo dia um bombom. E sua família não tá errada por isso. Eu nunca o culpei por isso, obviamente, mas porque essa é a forma que a gente é ensinado na vida. A Exatamente. gente é ensinado isso desde a infância, assim. Faz isso que eu te dou um chocolate, faz isso que a gente come tudo que a gente vai no parque. Essa Exatamente. fala, ela é tão presente pra Sim. você também, Carol, assim, os pacientes falaram, é estranho deixar comida no prato pra mim, porque eu tenho a sensação que eu vou receber uma punição por isso. Uhum. E aí eu tô cheia, mas eu tô querendo finalizar o que tá no prato ali, porque é feio deixar comida no prato, porque eu fui ensinada que não pode deixar comida no prato. E a comida entra como um benefício, né? No meu caso, na minha vivência, principalmente o doce. Porque o doce era o bônus, né? Então, comeu direitinho no almoço, tem a sobremesa. Foi bem nas provas da escola, a gente vai sair para tomar um sorvete. Uhum. Momentos em família, vai ter um lanche. Uhum. Né? Então, as coisas boas sempre estiveram relacionadas ao doce, para mim. Uhum. Não necessariamente à comida. Uhum. E ao mesmo tempo que se relacionava com a parte boa, comer o doce também era uma forma de punição. Porque a minha mãe ficava muito preocupada, porque eu já era gordinha. Uhum. Então a minha mãe ficava assim: não, mas ela não pode comer muito. E eu me lembro, nossa, como se fosse ontem. Me oferecia um docinho, um pirulito, uma balinha. Eu olhava pra ela: Sim. posso ou não Posso? posso? E comer também me dava medo, porque eu tinha medo de desagradar a minha mãe. Não tinha medo de Uhum. engordar, não tava nem aí. Nem Nem, preocupada. nem preocupava, mas eu tinha medo de desagradar a minha mãe. Então, engordar era um problema, comer era um problema, mas era muito prazeroso. Comer era o bônus da vida, era o Uhum. momento alto do dia. Uhum. Tinha dias que minha mãe falava assim: não, hoje a gente não vai almoçar, nós vamos ir tomar um sorvete. E eu falava: yes! Yes. Hoje tem sorvete. Então, assim, a gente vai criando memórias e a Uhum. comida vira essa melhor amiga. É uma relação com a comida. Poxa, é eu e meu chocolate de morango. Olha Uhum. que Que momento. momento. E aí, quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, que você retira tudo isso num estalar de dedos, praticamente, Sim. né? Porque você começa ali a dieta líquida 3 dias antes, tudo bem, mas de repente, pá, não tem mais nada disso. E aí eu vejo que os pacientes falam assim: nossa, eu tô emocionalmente. Tudo tá muito intenso, tudo. Minhas tristezas estão muito intensas, minhas angústias, as minhas irritações estão muito intensas. Cadê o prazer que você trouxe com você o tempo todo? Que era a comida que gerava na sua vida. Exatamente. Como não sentir, como não ter as emoções intensas se todo o prazer da sua vida estava na comida? Sim. E tanto que tem uma fala muito frequente da despedida, né? Então, assim, dias antes de eu entrar na minha fase ali de dieta preparatória, eu vou me despedir da comida. Falo por mim, eu me despedi da comida. Eu me lembro que eu fui numa confeitaria e eu gastei R$ 50 em torta. Por quê? Porque eu queria me preparar pra ficar sem aquilo. Uhum. Só que a gente não acumula prazer. Não. A gente não estoca prazer. Quem dera se eu pudesse ir lá e falar: opa, vem cá, tem um restinho aqui, tem mais um pouquinho aqui. Exatamente. A gente não estoca Não prazer. estou. Então, eu fui lá, fiz a minha despedida, tive o meu ápice glicêmico da vida, Uhum. provavelmente. E quando eu cheguei no pós-cirúrgico, aquele prazer já tinha ido embora. Eu E ele, precisava de novos e ele passa prazeres. muito rápido, né? Nossa, O, questão de o horas. grande ponto do ciclo desse comer que é emocional é porque ele vai embora muito rápido. Muito rápido. É injusto, né? Eu tive um paciente que tatuou uma pizza de calabresa aqui, ó, na véspera da cirurgia. Olha o nível Ele do tatuou afeto. o nível do quanto aquilo é importante pra Ana, ele. olha que forte isso, Hum, porque a comida nos marca no corpo, no corpo. inclusive.
E ele Exatamente. levou isso de fato, Não, ele né? levou ao pé da letra, né? Porque Exatamente. ele tatuou Sim. uma pizza de calabresa no braço. Uhum. Nunca esqueço dele. Sim. E aí, olha só, ele tá ali com a memória, né, da Uhum. pizza de calabresa, que ele vai poder voltar a Claro. consumir Uhum. em determinado momento pós-cirúrgico, mas ele vai precisar de desenvolver outros prazeres e talvez novas tatuagens, né, para poder lidar com a falta daquilo. E se ele não desenvolve prazeres saudáveis, né, ele vai partir para outros vícios, para outras coisas que não são benéficas. Carol, esse desenvolver novos prazeres, como é que você vê isso, assim, dentro do consultório? Porque a nossa fórmula é essa, né? É, o que a gente estuda e o que a gente passa para o paciente é isso. A gente precisa identificar. E Uhum, identificar parte de conhecer você, saber o que você gosta, né? O exercício que é tão simples, mas que eu vejo que os pacientes, eles subestimam, assim. Faz uma lista do que você gosta. Vamos fazer juntos uma lista do que você gosta. Eles não veem tanto sentido naquilo, mas lá na frente faz sentido. Quando o cérebro ele tá totalmente focado na dor da ausência da comida, ele vai sequer lembrar do que você realmente gosta, porque o foco dele é a dor, né? Como é que você fala sobre, o que você fala sobre isso, assim, dentro do consultório? A maioria das pessoas não sabem do que gosta. Então é um Não processo de sabe. descoberta. Quando eles chegam, e aí não estou falando só de paciente de emagrecimento, né? A gente chega para De uma tudo. autodescoberta e fala, poxa, quem sou eu? Porque eu gosto do que me Uhum. ensinaram a gostar. A minha família escutou determinado estilo de música a vida inteira e eu gosto. Mas será que eu gosto só disso? O que mais que eu posso fazer? O que mais que eu me identifico? E esse é um desafio. As pessoas chegam literalmente sem se conhecer. E eu falo para os pacientes que é um processo intencional. É aprendizagem. Né? Quando a gente está aprendendo a andar, a gente tem que ser intencionalmente levado a caminhar. Quando eu estou aprendendo a falar, os meus pais precisam ficar me incentivando a falar, me forçando a desenvolver vocabulário. Quando eu estou aprendendo uma língua nova, se eu não parar para estudar aquilo, eu não vou aprender nunca. Uhum. E novos hábitos, novos prazeres entram no lugar de aprendizagem. O nosso cérebro, ele aprendeu a ter a comida como grande prazer. Ela é a prioridade numa pirâmide de prazer. Se eu tiro a comida, aquele lugar fica vago, eu preciso aprender a por outra coisa. Não é automático. Não é, ai, eu não como mais o meu docinho, não como mais o meu bombom de morango, mas então, a partir de hoje, eu vou fazer uma leitura. Não é a mesma coisa. Se eu tiver com vontade de comer um doce e falar para eu ir ler um livro, eu vou ficar muito brava. Não, meu, eu quero doce. Quero Livro? O ler um que que o livro. livro vai... Exatamente. Agora, se eu desenvolvo o hábito da Uhum. leitura, se eu me dedico nisso, Intencionalmente. intencionalmente, não dependendo do meu desejo momentâneo, da minha vontade. Tem dia que eu não tô animada, mas eu já tenho o hábito de ler. Então eu acordo, eu vou fazer minha leitura, eu tomo meu café com calma, e aí, de repente, eu não preciso mais do doce. Porque eu já consigo fazer a autorregulação do meu humor com outros hábitos, mas é a aprendizagem. Não, a gente tem que ser alfabetizado. E é tão, tão interessante isso que você tá falando, porque, olha só, né? A gente pensa num nível de consciência que a gente tem, teórico, prático da vivência com os pacientes e da nossa vida em si, né? Uhum. O aniversário do meu bebê tá chegando, do meu filho tá chegando. E aí, eu comprei umas coisas pra colocar na lembrancinha e tinha barra de chocolate. E tava no quarto dele, que eu vou levar pra casa da minha cunhada, porque elas estão me ajudando a organizar a festa. Enfim, todo dia de noite eu deitava e falava, mas tem um chocolate. E aí, nesse processo do lançamento do podcast, eu um tanto quanto mais eufórica, mais ansiosa mesmo pro momento chegar e tudo mais. E todo dia eu ia deitar e falava assim, mas eu comprei passando. Tem uma barrinha de chocolate. Aí eu falava, não, mas só por hoje eu vou dar conta e eu vou pensar. E aí eu procurando as estratégias. Uma das coisas que eu fiz nesse processo e que parece coisas tão simples, e é isso. As pessoas querem o prazer naquilo que tá mais distante. Aqui, ó, pertinho de mim, o que que eu consigo fazer? E música é um negócio que me acalma muito. Música me leva para outro estado, assim. Principalmente se eu puder cantar gritado, assim, A tipo aqueles carroterapia. carroterapia, colocar no carro, andar, os áudios que eu te mando com música, porque a música me move. Então, uma coisa que eu aprendi, Carol, foi descansar e perceber que estava cansada. Porque quando eu comecei esse processo de emagrecimento, meu filho ficava com a minha sogra a 60 quilômetros daqui. Então a gente ia e voltava todos os dias. Quando eu chegava lá, eu já chegava pela viagem, pelo desgaste do trabalho e tudo mais, então eu já chegava cansada. E chácara. Minha cunhada e minha sogra, elas fazem coisas assim que
Você não entende de tão gostoso que é. E se eu reagisse a esse ímpeto do cansaço, se eu pegasse isso como uma primeira informação, eu ia comer muito. Então, muitas vezes, eu lembro disso muitas vezes, de chegar e falar, peraí, Ana, é cansaço, não é fome, é cansaço. E aí, tomar banho com a luz apagada e ouvindo música. Isso, Hum. assim, me relaxava num nível muito alto. E aí, essas coisas que a gente vai aprendendo do que faz bem pra gente, porque você começou falando sobre é o autoconhecimento, é o que que eu realmente gosto, o que me descansa, o que me acalma, porque hoje a comida faz esse papel, né? Se a gente pensar nesse contexto, a Uhum. comida faz esse papel. E ela é amiga mesmo, porque na hora que você tá triste, ela fala, pô, vem cá, eu resolvo isso pra você. Sim. A hora que você tá Aham. muito irritada, ela fala, não, 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 calma aqui, não precisa desse estresse todo não, vem cá, eu resolvo isso pra você. Quem não quer uma pessoa assim por perto? Exatamente. Que resolve tudo, né? Que deixa todas as angústias, só que Só que é a uma que amiga custo? falsa. Falciane! Falciane, ela vem, te engana Engana. e depois o efeito passa, você fica lá com o BO pra resolver. É, E e aí além disso, ainda tá engordando. ela te deixa dependente, porque toda hora você vai lá atrás dela. Ô, volta aqui, vem cá, volta Além aqui. de estar com um monte de problema pra resolver, você ainda tá engordando. Tá engordando. Né? Não é vantajoso, não. E é por isso que eu te falo que é intencional. É intencional. Porque, olha, você poderia escolher. É Chegou ali na escolha. chácara, vou comer um doce de leite. Nossa, eu vou comer um queijo com doce de leite. Eu vou, enfim, vou comer a galinhada que fizeram. Uhum. Enfim, aquela comida gostosa de Gostosa. interior, de chácara. Mas você escolhe, não, eu vou esperar chegar em casa e vou fazer o que eu tenho que fazer Tenho que por mim. fazer. Porque se eu não conseguir romper, é como se fosse uma resistência mesmo. A gente chega em momentos do processo, e eu vi muito isso acontecer comigo. Tô ali fazendo atividade física, tô no ritmo, né? Cheguei num peso legal, aí vem aquela coisa, já tô no peso que eu queria. Uhum. Ah, não, hoje eu não. Em vez de ir todo dia na academia, eu vou ir só 3 vezes por semana. Uhum. Se você não rompe isso intencionalmente, você perde o processo. Você para de desenvolver, e aí as coisas vão perdendo sentido. Né? E os pacientes de bariátrica, principalmente nos primeiros anos, eles perdem tanto peso que às vezes eles entram nesse ciclo de indagação, assim, será que eu preciso mesmo fazer tudo isso? Tá acontecendo, né? Eu tô perdendo peso. Só que se você não faz, lá na frente, você colhe os resultados naturalmente. E aí você não fez o processo como tinha que ser feito, você não desenvolveu a sua maturidade no processo Uhum. de transformação e de emagrecimento, Uhum. e você não vai conseguir manter. E chega uma hora que a bariátrica deixa de ser essa ferramenta um tanto milagrosa, porque não adianta dizer que não é milagre, mas parece. Para quem passa uma vida lutando contra a obesidade, passar por um tratamento que em um ano você perdeu 40 quilos, fala se não parece um milagre. A gente fica tentado a pensar que é uma fórmula Sim, muito mágica e rápida e sem esforço. exatamente. E eu falo para os pacientes, primeiros meses, se você não fizer esforço, você vai emagrecer. É automático. Só que aí é a falciane igual a comida. Uhum. Você emagrece, mas depois você recupera tudo. Você Uhum. emagrece, mas você não muda os seus hábitos. E você fica. Aí põe tudo culpa na bariátrica, né? Sim, Tudo que acontece é culpa da bariátrica. Tá, sim, mas você tá suplementando, você tá tomando vitamina, você tá comendo. Você tá comendo, porque as pessoas às vezes acham que não pode comer, né? Pós-bariátrica. sim, aham. Tá comendo, tá fazendo atividade física. Pra mim, é o método mais difícil de emagrecer. É o método mais difícil, não do peso em si, Uhum. mas do que você tem que lidar emocionalmente pra passar pelo processo. Porque aqui, ó, comigo, que eu perdi 30 quilos, mas o dia que eu não queria, eu tomei a decisão, eu escolhi, eu fui lá e comi a galinhada. Você não podia Aham. fazer isso. Não podia. E aí lidar com isso de, poxa, tá aqui na minha frente, eu quero, mas eu não posso. Uhum. Isso pra mim é muito difícil dentro do, assim, vendo daqui, vendo como profissional, eu vejo o quanto isso é difícil para os pacientes, assim. Sim. Porque, e aí há quem diz, mas é muito fácil com bariátrica. Negativo. Tá longe Negativo. de ser Tá fácil. muito longe de ser fácil. O primeiro grande desafio é assumir a minha limitação. Uhum. Eu preciso me conhecer também ao ponto de dizer, eu preciso de ajuda. Porque você conseguiu. Ana Uhum. Paula conseguiu levar o processo sem a bariátrica. A Carolina não. E o que você acha que foi o ponto, assim, para você reconhecer preciso de ajuda? Eu estava num quadro de depressão. E aí, como a comida era o grande recurso, Uhum. acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Uhum. Eu fazia doce em casa.
Eu lembro como se fosse ontem. Fazia um negócio com açúcar de confeiteiro. Nossa, ficava muito gostoso. Eu sentava no meu sofá, eu comia tudo, a receita inteira, em uma tarde. E aí eu jogava tudo fora, jogava no lixo, lavava as vasilhas pra ninguém ver que eu Uhum. tinha comido. Esse era. E foram meses assim. Eu acho que em 4 ou 5 meses eu devo ter ganhado 10 quilos nessa época. Uhum. Então foram meses em que eu me vi afundada em uma depressão que eu tava tentando resolver com a comida. Uhum. Quando a minha ficha caiu, eu falei, não quero viver isso, peraí. Fui pra terapia, fui tentar entender o que estava acontecendo, só que não bastava entender o que estava acontecendo, eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Uhum. E aí eu fui fazer atividade física, na época, sempre gostei de água, então fui fazer natação, fui fazer aulas que me empolgavam, eu tinha vontade de ir pra aula, mas eu não conseguia perder peso. Não conseguia perder peso, uma resistência metabólica altíssima, fazendo Uhum. acompanhamento e nada acontecia. Até que eu conheci uma moça que me falou da bariátrica, porque ela tinha feito a cirurgia. E eu falei, eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo. Ana, eu me preparei, 2 meses eu tava operada. Não Caramba. recomendo. Não façam com pressa. Mas, gente, eu tomei a decisão. E Uhum. aí, em 2 meses, eu fiz tudo o que eu podia ter feito na época para Uhum. fazer da melhor forma possível. Não tinha esse acompanhamento multidisciplinar tão de perto. Eu não passei por fonoaudiólogo, eu não passei por Uhum. fisioterapeuta. Na época, era tudo muito. Você vai lá, pega um laudo e Uhum. pronto. Uhum. Uma sessão você tá com o laudo na mão. Uhum. Hoje é diferente. E eu percebo a diferença que faz na vida dos meus pacientes. Porque os meus pacientes que estão sendo acompanhados, eles não passam pelas dificuldades que eu passei. Uhum. Eles têm direcionamento, eles sabem o que fazer. Tá com medo, não tá conseguindo pôr em prática, eles vão pra equipe. E a equipe pega na mão e leva. E fala, não, o Uhum. caminho é esse aqui. Tem previsibilidade do caminho também, né? Porque o grande ponto da bariátrica é o desconhecido, né? E quando É você verdade. consegue ter previsibilidade, claro que com a intensidade é para cada um, né? O que Uhum, cada um vai sentir. Mas se você tem o mínimo dessa previsibilidade, isso facilita demais o caminho com certeza. Você sabe o que vai que vai acontecer, você acontecer. sabe as etapas que você vai passar. Agora, Uhum. os desafios emocionais Aí, é de cada um. cada um. E é por isso que o nosso papel enquanto equipe na Uhum. psicologia é importante. Porque, vamos pensar, né? Ali com a fonoaudiologia existe um processo, né? Da Uhum. questão da deglutição, mastigação para poder não entalar, fazer uma boa digestão. Você aprendeu, pôr em prática. Uhum. Fisioterapia é a mesma coisa. Você vai se preparar na parte cardiovascular, Você vai respiratória. repetir as mesmas coisas. Exatamente. Aprendeu, põe em prática. As nossas emoções, não. Como que faz? Não tem jeito. Até porque cada dia você tá com uma diferente, né? Exatamente. E aí você tá lidando com frustração, porque às vezes seu processo não vai no ritmo que você quer. Você tá lidando com as expectativas do resultado. Então, tô louca pra emagrecer, quero muito vestir uma roupa diferente, quero poder escolher a minha roupa, Uhum. né? Eu quero que as pessoas percebam minha mudança. Ao mesmo tempo, tem uma ansiedade, tem a falta da comida, enfim, tudo o Exato. que muda na vida. E aí não basta seguir um protocolozinho de exercícios. Não basta ler um livro. Você precisa É entrar a tão fundo. simples, né? Se for pensar, né? Vamos ler um livro. Poxa. Vou ler um livro, Como Lidar com as Minhas Emoções. É válido, Uhum. mas é o que eu falei antes, informação não é Não é conhecimento. conhecimento. É essa parte que eu te perguntei assim, o que que foi pra você? Porque pra mim, eu, eu, eu arrisco a dizer que foi a maior dor que eu senti dentro da obesidade, assim. Eu não gosto nem de lembrar, se você quer saber. Eu gosto de lembrar que é pra me. Eu só gosto de lembrar porque reforça a certeza que eu tenho na vida, que é de Uhum. que pra lá Nunca não volto. mais. Aham. Carol, eu tenho duas certezas na vida. Primeira é que um dia eu vou morrer, não tem jeito. E a segunda é que pra lá, pra obesidade, pra aquilo, para aquela vida daquele jeito, pra lá eu não volto mais. E aí o dia que isso parece que caiu assim essa, eu tava saindo pra ir trabalhar e meu esposo amarrou minha sandália. Quando eu olhei pra baixo assim, que ele tava fazendo aquilo, falei não. Daqui pra frente pode acontecer qualquer coisa. Daqui pra frente pode me doer o que quer que seja, mas eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra sair desse lugar aqui, ó. Essa dor que eu tô sentindo agora, eu não quero experienciar ela de novo. Não quero.
E aí, dali pra frente, você arruma força onde você não tem. Porque Sim, eu não quero aquilo ali de novo. E aí, por isso que eu falo que é a coragem de tomar uma decisão de fazer aquilo que precisa ser feito na dor. Porque se a gente conseguisse mudar com mais frequência pelo amor, seria mais fácil, né? Que a gente muda pelo amor ou pela dor. com certeza. Mas a forma mais bruta, assim, normalmente é pela dor. E aí vem a aceitação da limitação. Exato, eu preciso. Exatamente. Algumas pessoas confundem a aceitação com ficar parada no mesmo Eu lugar. tenho que me aceitar como eu sou. E aí eu não faço Não nada. faço nada. Mas se eu aceito, eu mudo o que precisa ser mudado. Então, se eu Uhum. aceito que eu estou obesa, que isso está destruindo a minha vida, que isso está me trazendo prejuízos físicos e emocionais, é a partir da aceitação que eu posso fazer alguma coisa. Então, olha como isso é forte. A Ana se percebeu incapaz de amarrar Incapaz. as próprias sandálias. Então, peraí, eu aceito que eu não dou conta hoje, mas é porque eu aceito que eu vou atrás de mudar. É porque eu aceito que o meu coração, a minha mente se abre para transformar aquilo. Doa o que doer, Não, não, custe tudo bem. o que custar. Custe o que custar. Que você tem alguma história de paciente assim que você lembra que foi muito lindo de ver, que você pode contar? Que você tem no seu coração aí Eu guardado? tenho. Teve um casal que eles operaram juntos. Eles operaram juntos? Eles operaram juntos, ficaram no mesmo quarto. Gente, que legal! Assim, nossa, eu lembro deles, eu lembro com muito amor, porque ali ficou muito evidente para mim como a obesidade destrói a vida das pessoas. Uhum. E ali não era só destruir o corpo, né? Tava impactando na relação deles, na construção da família deles. Eles não sabiam o que fazer com a doença. E eles estavam juntos nisso. Uhum. O grande elo deles, inclusive, um dos grandes elos, era a obesidade. Vamos comer? Vamos junto. Vamos meter o pé na jaca? Vamos, mas a gente vai junto. E quando eles decidiram, vamos mudar juntos, isso trouxe uma força para os dois. E a transformação na vida deles, profissional, pessoal, sexual, a construção da família deles deslanchou depois que eles decidiram mudar. E aí, Uhum. não é depois que decidiu emagrecer. O emagrecimento aconteceu, Uhum. mas a vida deles mudou. E aí, eu fico pensando assim, na importância da decisão, da coragem de mudar Uhum. e de como os nossos vínculos impactam nisso. Porque se eu tenho pessoas que me dão suporte, não é fazer por mim, é me dar Uhum. suporte no Perfeito. processo, eu consigo ter força para fazer essas mudanças. Isso é saber o que fazer com o que eu estou percebendo. Uhum. Então, eles enquanto casal, para mim, é lindo de ver, porque a vida dos dois se transformou e aí ao redor deles se transformou também. Uhum. Para mim, representa muito o processo da bariátrica. Acho que é, assim, uma das histórias mais bonitas que eu me Que lembro, legal. que não envolve só emagrecer, Uhum. envolve tudo. Envolve tudo. É muito, assim, é para além do peso, né? É para Sim, muito além do peso. Eu sempre falo assim pro paciente, você vai descobrir uma versão sua eh, que ela que ela vai fazer uma seleção natural de pessoas, porque tem gente que não vai querer mais ficar perto de você. Isso é tão forte. Tem pessoas que você vai olhar e falar, não, essa aqui eu tenho certeza que fica. Não, pode ser que ela não queira sim. mais ficar, porque você vai estar diferente. Porque o que move vocês hoje nesse grupo aí, pensando assim, né? Que é a comida, pra você não vai fazer sentido mais. Uhum. Você vai buscar outro bando pra pertencer, porque esse aqui você não pertence mais. Nossa, tem gente que fica muito impactado com isso, né? Com certeza. Porque fala, como assim? Eu vivi sempre aqui, essas pessoas sempre fizeram parte, tá? Mas se você quer uma mudança, isso aqui precisa mudar. Você mudou. Aí tem duas possibilidades. Essa turma toda vai junto com você, ou você retorna pra esse lugar aqui. Pra onde você vai? Sim, o nosso ambiente modela nosso comportamento. Ambiente. Eu queria falar sobre isso. A gente tá quase encerrando. E é ruim isso, porque eu Pois queria muito é, a mais. gente vai precisar fazer outro para falar Fazer o sobre um monte de segundo pra coisa. gente. O quanto o ambiente impacta. O Sim, quanto o ambiente ele pode ser potencializador ou ele pode ser redutor de tudo, sim, pode destruir seu processo. destruir. E aí não é deixar, abandonar o seu grupo, mas é Uhum. saber colocar aquele grupo no lugar dele. Então eu tenho os meus amigos que gostam de sair para beber e fazer churrasco e eles não respeitam a minha opinião. Então, Uhum. peraí, Uhum. eu vou colocar vocês no lugar de vocês. Famoso, só isso aqui não vai fazer mal, não. Só um Exatamente. pouquinho, vai viver assim agora. Sim, mas você já emagreceu? Você quer emagrecer mais? Não, tá bom, Tá né? bom, né? Não, você tá com cara de Chega. doente. Aham.
E aí é a hora que você precisa olhar e falar, pera, ou você me incentiva no meu processo, ou eu prefiro não estar Não tão está. próximo de você. Decisão. Coragem de tomar uma decisão. Exatamente. E aí você acha que isso vai vir naturalmente? Nossa, que vontade de me afastar da minha amiga de anos? Não, é decisão. Decisão. É intencional. Eu vou preservar o meu processo. Eu preciso preservar o meu objetivo. Se eu fico inserida em ambientes que não me auxiliam nisso, pode ter certeza, vai ser muito mais difícil se não destruir o seu processo. É dizer sim para você, né? Aí a gente muda a conta. Porque durante o processo de construção da obesidade, vou chamar assim, você vai dizendo sim para o outro e não para você. Sim para o outro e não para você. Para pertencer, para fazer parte, para ser legal, para ser suficiente para o outro. E aí, quando você se dá conta. Sim. E socialmente falando, vou ser rápido, que eu sei que tá acabando, mas socialmente falando, muitas das vezes a pessoa obesa, ela entra em papéis, personagens. Existe um Personagens. preconceito, Ana. Não dá pra gente Não ser dá. hipócrita e dizer, não existe. Existe um Existe. preconceito. A pessoa obesa, ela é vista de forma pejorativa, ou, Uhum, né, por muitas pessoas. uhum. E aí, esse obeso, quando ele chega no grupo, ele precisa ter uma característica que faz ele se destacar. Destacar. Aí ele fica engraçado, ele fica o que faz a Sim. piada, o que faz tudo pra todo mundo, o que Uhum. dá conta de resolver tudo. Não, deixa que eu faço. Não, isso aqui deixa que eu faço. Exatamente, porque o fulano, nossa, o fulano é o cara. Uhum. Não, precisou dele, ele tá ali disponível. E aí a pessoa se deixa de lado para poder pertencer. E nessa ela deixa de ser ela mesma. E aí, quando você começa o processo do emagrecimento em si, você vai percebendo que elas gostavam de mim ou do que eu entregava? Nossa, isso é muito forte. Elas gostavam de mim ou do que eu fazia pra elas? E quando o paciente se dá conta disso? Seleciona os Seleciona, vínculos, não total. tem jeito. Não tem jeito. Naturalmente. Me ama, me dá afeto porque me ama ou é porque eu sou útil, né? Tem muito assunto para um próximo, você já sabe disso, né? Nossa, vamos, a gente precisa Muito mesmo. Eu fiquei aqui, ó, assunto. louca pra falar outras Falar coisas. de mais coisas, né? A gente Aham. vai tendo que fazer um direcionamento, mas a gente fica com vontade. Carol, muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse o que a palavra coragem representa para você. Coragem fora do literal, né? Seria a ousadia. Eu me remete muito a sair da zona de conforto, a se permitir descobrir outras coisas, porque é muito difícil sair daquilo que eu conheço e ir para um desconhecido, que pode ser maravilhoso, pode ser muito melhor do que eu tô vivendo agora, Uhum, mas estar onde eu conheço, às vezes é muito confortável no sentido de que eu já sei o que vai acontecer. Eu já conheço esse problema. uhum. Quando eu mudo, eu tenho que entender e assumir o risco de que eu vou ter outros problemas. Eu vou ter outra vivência, outras emoções. Então, para mim, coragem, principalmente pensando no processo terapêutico, é isso de sair do lugar. Perfeito. Saia do lugar. Faça algo novo. A gente estava conversando sobre isso Uhum. até. Deixe seu coração vibrar com coisa nova. Sentir que tá vivo. Sim. Sinta coisas novas, se movimenta. E exige muita coragem para isso. Caramba, que legal. Obrigada, tá? Sua participação foi incrível. Eu me senti muito honrada de você ter aceitado o convite, topado o projeto, ter visto sentido no Café com Coragem. Eu sempre falo, são doses semanais de coragem para você se inspirar com outras histórias. Aqui a gente tem uma profissional excelente. Você tem quanto tempo de atuação, Carol? 8. 8 8 anos anos. atuando com muitas histórias, para além também da prática. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui. E em breve a gente coloca o episódio aí no ar. Obrigada, tá? Ana, eu que te agradeço. Eu acho muito rico essa troca. Falta isso, né, da gente falar realmente do que é real dentro de processos de transformação, né, do quanto a vida exige coragem. E assim, É. projeto lindo. Eu abraço como parte da minha atuação, inclusive, Uhum. porque enriquece a nossa vida, né? Enriquece. Enriquece a nossa vida. E assim, eu te agradeço muito por me convidar, né, para participar disso. Eu tô dentro, né, desse processo com você e Obrigada. quando você chamar de novo, estou aqui. Teremos outro. Você que está aqui acompanhando, e se você gostou desse assunto, se fez para você sentido, curte,
comenta, compartilha, isso faz toda a diferença para alcançar mais pessoas, para que essa voz, a voz da psicologia, a voz da bariátrica, a voz das experiências, possa ajudar outras pessoas também. Então, faça a sua parte, levando esse canal aqui para outros lugares também. Obrigada pelo que você tem de mais precioso, que é seu tempo, no Café com Coragem.